Shark IT Podcast, o podcast que te ajuda a te preparar e a se destacar no mercado de seleção e recrutamento. Esse podcast aqui já tem vários episódios, minisséries, séries longas, cases de sucesso. E nesse episódio, eu conto mais uma vez com a participação da Laís Ventura, Tech Recruit da Shark, que vai trazer mais dois convidados aqui para a gente trocar uma ideia de uma comunidade que, se você não conhece, deveria conhecer e participar imediatamente. É uma comunidade de cibersegurança, mas eu vou ficar até aqui, não vou falar muito não para não dar muito spoiler, mas Laís, seja muito bem-vinda aqui ao Papo Cloud e, obviamente, ao Shark IT Podcast. Muito obrigada, Vinícius. Eu que agradeço mais uma vez estando aqui para falar de tecnologia. E hoje eu trouxe também duas pessoas feras em cybersecurity, então a gente vai falar bastante sobre essa comunidade. E é isso, muito obrigada. Eu super agradeço, vai ser um papo muito bom. Sem dúvida. E vamos que vamos. E vamos trazer aqui os dois co-founders do pessoal da Alquimia, o Ramon Alonso. Ramon, seja muito bem-vindo aqui ao Shark IT Podcast. Muito obrigado aí pelo convite aí, pessoal da Shark. É um prazer estar aqui fazendo esse podcast. E também se juntando a nós, o nosso bate-papo, Cadu Zambelli. Seja muito bem-vindo também, viu, cara? Seja bem-vindo demais aqui. Vamos trocar uma ideia boa. Muito obrigado aí pelo convite. Também é um prazer estar aqui. Agradecer a Laís aí, toda a equipe da Shark pelo convite. E vamos nessa. Vamos lá. Bem, pessoal, antes de a gente começar o nosso tema central aqui, queria deixar logo um recado para quem está vendo ou nos ouvindo. E se você chegou até aqui e não viu a nossa minissérie, procure no Spotify, na sua rede de podcast favorito, e procure por Shark IT Podcast, que também vai estar lá para você ouvir todas as nossas dicas e recomendações. Mas chega de jabá aqui, Laís, bora falar pelo assunto principal. Que história é essa que você acabou trazendo o pessoal da Alquimia? Explica aqui pra gente. Bom, a gente conheceu a Alquimia, na verdade, porque a gente teve uma experiência muito boa com um dos fundadores também e investidores da Alquimia. E aí que eu conheci o Cadu e o Ramon, que são dois profissionais excelentes nessa área. E a gente viu a oportunidade de a gente poder entrar junto com eles, porque faz muito sentido com o que a Shark busca também. Eles buscam muito ensinar as pessoas na área de segurança. Então, eles têm um know-how enorme nisso e hoje eles têm diversos projetos, CTFs, que eles vão falar com mais propriedade do que eu. E achar que entrando nessa área, além da gente ficar mais atualizado, a gente estar junto com eles entendendo mais e aprendendo o tempo inteiro, é uma área que cada vez mais cresce. Então, achar que também consegue ter uma relação muito próxima de profissionais, de entendimento. As vagas de segurança estão crescendo cada vez mais. A gente, estando dentro de uma comunidade de segurança, traz uma propriedade maior para a gente também poder recrutar profissionais, poder ter algo mais fácil que a gente consegue trazer, fora que o Cadu e o Ramon, eles fazem CTFs super sensacionais, entram pessoas ali realmente engajadas. Então, ter um local onde a gente tem segurança, de buscar bons profissionais na área de segurança, é super importante para a gente também poder falar para os nossos clientes que a gente está junto nessa. E eu acho que pegando uma dica aí, né, Laís? Vaga de profissional de segurança, a Shark trabalha e trabalha muito, viu? Então, para quem já acompanha nosso episódio também, olha lá o site. E agora a gente está com uma autonomia muito grande com esses dois feras aí, colocando pra gente, ó, esse aqui é um perfil bom, legal para vaga. Bacana. Agora vai ser difícil aqui, viu? Entre o Ramon e o Cadu, vamos tirar 0 e 1 aqui. Pessoal, explica aqui pra gente o que é a Alquimia de fato, como é que vocês, com o conceito de comunidade, vem contribuindo com a sociedade para ter profissionais com maior qualidade. Eu acho que eu vou começar aqui e o Ramon já entra aí no meio, que a gente tá acostumado já com a troca aí. Então, o Alquimia nasceu, eu conheci o Ramon em uma outra comunidade, e nessa outra comunidade a gente sentiu falta de algum direcionamento para os jovens, né? Tem muito jovem que começa a estudar essa parte de tecnologia, de hacking, né? E às vezes tem a informação e não sabe como direcionar esse esforço. Então o cara estuda, e às vezes não sabe como aplicar isso, né? Porque você fazer um CTF num ambiente controlado, resolver um tipo de desafio, vai te ajudar em algumas situações, mas não vai te preparar para o mercado de trabalho, não vai te dar um know-how que uma contratante às vezes está solicitando. Nessa comunidade a gente viu que a galera não tinha suporte, né?
Então era uma comunidade que a galera ficava perdida. Eu ficava ali nessa comunidade tentando ajudar, direcionar, ajudando em perguntas básicas, como é que instala, como é que configura, para que serve essa ferramenta, como é que funciona o ataque X, como é que funciona a exploração Y. E nesse meio eu conheci o Ramon. Eu criei uma outra comunidade que eu já criei como Alquimia, que era uma sala de bate-papo, né, num aplicativo uma aplicação que chama Discord, que é um aplicativo que você entra e você entra nas salas de bate-papo e consegue conversar com as pessoas. E eu convidei o Ramon para a comunidade, o Ramon chegou e ele já teve uma visão ali de, cara, vamos transformar isso em uma comunidade para ajudar essa galera que às vezes está ali com um direcionamento errado. E eu falei, cara, vamos fazer isso. E o Ramon já começou a estruturar, a galera começou a entrar pro Discord, a gente começou a criar conteúdo, ajudar, né, fazer salas de estudo, mostrando como é que instala uma ferramenta, como é que explora uma vulnerabilidade, dar dicas até de como você ajeitar um currículo, sobre certificações. Então, começou a agregar essa parte de conhecimento, de estudo de algo nichado, que é o hacking, e trazer isso também para o mercado e agregar isso na parte de currículo, mercado de trabalho, e começamos a fazer as lives de sábado. Então, todo sábado a gente faz live no YouTube do Alquimia, ou trazendo profissional que já está na área, ou resolvendo algum desafio de CTF, mostrando alguma vulnerabilidade específica, mostrando como é que as ferramentas de exploração que profissionais que fazem pentest utilizam. E aí começou a surgir esse monte de coisa relacionado a agregar esse conhecimento da área de estudo de hacking com essa parte de área profissional de cyber. Cara, que legal. Foi bem orgânico a criação e o surgimento, né? Sim, Deixar o Ramon falar aí agora. Foi bem orgânico essa questão mesmo. Na verdade, quando o Cadu me convidou para participar lá da comunidade e tudo mais, que eu cheguei e vi aquilo ali, eu já tinha pretensão de ajudar. Porque, na verdade, eu já tinha. Eu não lembro se eu comecei o canal, foi depois, não foi, Cadu? Foi depois. Comecei o canal do YouTube, mas assim, eu já vinha com ideias de ajudar o pessoal, porque eu sempre percebi que muita gente ficava com dúvida, sabe? Eu sempre fui do conceito que, tipo assim, a informação básica, introdutória, ela não devia ser cobrada, assim, sabe? Ela devia ser dada, até porque a pessoa ainda está entendendo, querendo saber se aquela área é dela ou não e tudo mais. Então, eu sempre fui dessa peça de criar conteúdo, ajudar as pessoas, orientar, sabe? E a gente percebeu nessa outra comunidade que a gente participava que tinha muita gente perdida, muita gente que não sabia um direcionamento. Então, tipo assim, a ideia do Alquimia nasceu exatamente com isso, com um tom orientativo, né? E aí, a partir desse momento que teve essa projeção, a gente pensou em montar um CTF, né? Porque o Cadu falou de CTF, aí muita gente deve estar perguntando assim, mas o que é CTF? O que, né? que é esse CTF aí? Diz aqui pra gente. Eu vi essa pessoa. O que é CTF? CTF, pessoal, para quem não sabe, é um Capture the Flag, né? Então, seria traduzindo captura a bandeira. É um tipo um jogo, né? É uma parada meio realmente literalmente um desafio, onde Sim. você pode dar uma temática. Geralmente a temática é segurança, então dentro da segurança a gente tem vários subtópicos ou várias sub-áreas, e aí a gente pega exercícios, atividades do dia a dia desses profissionais. Por exemplo, se o cara for um pentest web, ele vai ter vulnerabilidades de web para poder descobrir onde é que tem essas falhas. Se ele for um cara de forense, ele vai ter vulnerabilidades ou atividades que um verdadeiro forense vai ter encontrando no dia a dia. Então, a nossa ideia é chegar para esses caras que ainda estão começando, ou alguns já estão até na área, e testar o seu conhecimento, né? Então, a gente junta isso tudo dentro de uma plataforma americana, que é o CTFD. Então, a gente posta isso, joga esses desafios, e a gente surgiu com essa ideia assim, bem no comecinho ainda. Eu disse, Cadu, cara, por que a gente não pode montar o nosso próprio CTF? Porque eu via que outras comunidades, até maiores que a gente, montavam isso. Então, essa ideia, só para ser claro, não era uma ideia que surgiu foi o Ramon que inventou. Não,
A gente via outras comunidades fazendo, e a gente disse assim, pô, por que a gente não pode dar o nosso tom, o nosso método lá para poder desenvolver Massa. isso? E aí a gente pegou, começou a montar, e assim, a nossa perspectiva era tão baixa, tão baixa. Eu lembro que nesse tempo a gente tinha 200 membros na comunidade. Isso para o mundo digital é nada, nada. 200 membros é uma coisa muito pequena. E aí eu comecei a montar pro Cadu, eu disse, Cadu, bora montar 10 desafios. Eu cheguei pro Cadu uma noite, eu chegava com as ideias doidas, assim, Cadu. Cadu, bora montar. Bem do vamos estilo montar, comunidade, né? eu disse, Cadu, vamos montar um CTF aí, a gente pega um servidor, monta, bota 10 exercícios aí, só pra galera começar a brincar. E o que tu acha? Ele disse, mas bora. Aí quanto é que vai ser? Eu disse, não, a gente contrata um servidor na nuvem, vai estar tanto, não sei o que. Ele, não, beleza, a gente racha aí e bota bota pra gente. Eu, beleza. E aí, negócio de 10 exercícios, começou a fazer 11, depois 12, depois 15. Enfim, virou 32. Caramba. 32 exercícios de, acho que 5, 6 áreas a gente fez. E aí a gente montou isso e colocou no ar. Aí a nossa perspectiva era tipo assim, Cadu, se der 50 pessoas inscritas, a gente tá muito feliz, porque a comunidade tem 200, eu botei assim, 25%. É Tá possível. Bom. É uma meta válida, né? Sim. Só que aí a gente foi compartilhando, aí como eles esperam, o Rafa do Hack da Web começou a compartilhar, aí daqui a pouco começou gente compartilhando no LinkedIn, aí daqui a pouco compartilhando no grupo da faculdade, aí daqui a pouco o grupo da faculdade tá compartilhando não sei de quem, aí eu postei no LinkedIn, aí teve mais de 100 compartilhamentos. Nessa brincadeira, a gente saiu da perspectiva de 50 inscritos para 300 inscritos. Uau! No nosso Muito primeiro bom. CTF. Excepcional. A gente saiu nessa perspectiva de 300 e a gente ficou assim, meu Deus, o que aconteceu? O que foi isso, assim, sabe? A gente percebeu o poder de uma comunidade que estava tipo, crescendo ali e tudo mais, mas o negócio... Aí a comunidade saiu de 200, foi para quase 600 pessoas dentro. E aí a gente entregou os prêmios do nosso próprio bolso, a gente tirou dinheiro do próprio bolso e tudo mais. Porque esses CTFs têm premiações, né? Geralmente não, mas depende muito de quem está à frente, tá? Geralmente quando tem uma empresa à frente, geralmente tem dinheiro. Ou às vezes, como algumas comunidades, oferecem alguns cursos, ou pegam uns parceiros e oferecem curso. A gente quis dar um incentivo ali, mesmo que fosse pequeno, mas dar um incentivo para quem realmente tivesse realmente ganhado o CTF nos 3 primeiros, né? E aí a gente tirou do nosso bolso, colocou lá a premiação e teve esse boom aí. E aí a gente teve tanto feedback positivo, que a gente logo em seguida, quando a gente terminou o primeiro, a gente disse, precisa montar o segundo. Né? Aí o segundo foi uma história aí que entrou alguns parceiros nossos, como até vocês mesmos entraram nessa segunda rodada aí. A gente começou praticamente, eu e o Cadu, praticamente conseguindo. Na hora que a gente conseguiu o primeiro, a gente disse assim, não, mano, o negócio tá bom, já dá para pagar os custos, já dá para pagar o servidor, já dá para pagar a premiação, tá ótimo. Legal. E o engraçado é que a gente montou o site, montou a plataforma e tudo mais. A gente tava pensando assim, vai vir 2. A gente montou o espaço lá para 2. Quando a gente terminou agora o CTF, foi praticamente 2 semanas atrás, a gente já não tinha mais espaço, uma marquinha assim, para colocar o tanto que o negócio cresceu e passou de tipo assim, de 300 do primeiro, a gente conseguiu dobrar para 610 pessoas inscritas. Então a gente teve 100% de crescimento de um para o outro. E aí já está fazendo projeção de dobrar isso de novo, talvez no próximo CTF. Então, tipo assim, o negócio foi muito louco, assim, sabe? Então, eu fiquei muito feliz nesse curioso sentido. isso, Ramon, que você está falando, porque é o famoso a força da comunidade, né? Sim. Agora eu queria também entender aqui, na ótica da Laís, como é que você percebeu isso, Laís, que seria interessante unificar a Shark e se aproximar com o pessoal da Alquimia. Eu estou supondo aqui que basicamente você também tem um desafio, né, de conseguir achar profissional qualificado para as vagas que você consegue. Então,
deu um match bacana aqui, não foi? Com certeza. Quando a gente, na verdade, ficou sabendo sobre a alquimia, a gente quis entender melhor, tanto que a gente fez vários meets para conseguir entender. E eu perguntei para a gente, o que é CTF? O que é isso? Me expliquem. E aí eles me explicaram. E a gente começou a pensar e entender que é o seguinte, a gente estando aqui do lado do processo seletivo das vagas, Sim. a área de segurança é uma área muito emergente, é uma área que vai crescer cada vez mais. E a pegada deles de ensinar, e nada melhor do que ensinar na prática que se aprende. Quando ele me explicou sobre o CTF, e eu vi essa probabilidade de pessoas na comunidade se engajando com eles explicam o tempo inteiro, então não é só ali naquele momento. Eles têm muito essa pegada de, eu tenho dúvida fora dali, eles também instruem. E aí eu pensei comigo, eu falei, caramba, o tanto de gente que eles estão trazendo para a área de TI, porque não necessariamente a pessoa ela precisa estar formada ou ela precisa ter interesse na área de tecnologia, porque é uma porta de entrada. A área de segurança, se a pessoa cativou nessa área, ela vai entrar. E aí o que eu penso para o mercado? Mais gente, mais pessoas. Ainda mais numa área que vai ter um desfalque muito grande, que é a área de segurança, que está crescendo muito, porém tem pouco profissional qualificado. Por quê? Porque é uma área realmente que tem dentro dela, tem sub-áreas, e nisso tem várias especificações desses profissionais, e tem vários detalhes dentro de uma empresa, porque segurança é coisa séria, nenhuma empresa brinca de contratar um profissional de segurança, não, tem que contratar uma pessoa responsável, que entenda, e todo esse olhar que eles passam para esse pessoal que está junto na comunidade, foi o olhar que a gente viu e falou, opa, é super interessante a gente estar dentro disso, não só para aprender, porque a gente aprende muito, entende, eles fazem muitas postagens ensinando algumas coisas, eu falo, legal, tanto Sim. que até a gente tem o Shark Edu, que eu mostrei para os alunos, falei, gente, olha a alquimia, olha a comunidade, olha o que eles fazem, e é muito interessante, essa abertura é uma abertura realmente para pessoas olharem a área de tecnologia e ainda mais essa área de segurança, que é uma área que tem um desfalque muito grande. Cara, agora, nesse contexto, o pessoal da alquimia aqui pode até explicar melhor para a gente. Até então você ensinar, passar um conhecimento adiante, putz, é muito gratificante, é legal. Mas de repente ajudar aquele profissional que não sabia, passou a saber, e agora está com a oportunidade de ir para uma entrevista, para uma seleção e até mesmo ser contratado, é bem diferente, né não, pessoal? Como é que é essa dinâmica, ela agrega mais ainda ao valor da comunidade e o valor da alquimia? E agrega também o sentimento, às vezes, de felicidade de você conseguir entregar isso, né? Eu recebo, tanto eu quanto o Ramon, a gente tem várias mensagens desse tipo de... Teve uma coisa que me marcou muito que... eu tô fazendo faculdade, né? Eu tenho 35 anos e tô fazendo faculdade de defesa cibernética. Então, no passado, eu foquei muito em certificações pelos momentos profissionais que eu estava vivendo. Então, Legal. no meu caso, eu coloco isso muito específico. No meu caso, a faculdade não teve um impacto negativo nas minhas contratações pela experiência que eu consegui ter muito cedo. Então, eu comecei minha jornada como helpdesk lá no telemarketing. Depois eu fui lá, eu era o cara que ia lá instalar o Office. Depois de muito tempo, eu era o cara que começou a entender o que era um Windows Server, o que era um DHCP, como é que funcionavam as coisas. Depois eu fui para a parte de administração de redes, porque eu já tinha um know-how e eu sempre fui muito curioso. Então eu falei, como é que funciona um Windows Server? Eu instalei o Windows Server no computador da minha casa e configurei uma máquina virtualizada para fazer a integração. Então sempre fui curioso. Então sempre eu tinha dúvida, eu falava, não, peraí que eu preciso ir lá testar para entender como é que isso funciona. E isso foi no meu caso. Então, o que a gente tenta passar para essa galera que às vezes está começando, que, faculdade é importante? Sempre vai ser importante. Você não tem que deixar de fazer. Essa certificação é importante? É importante, porque você está aprendendo alguma coisa. Eu tirei uma certificação gratuita, eu devo colocar no meu currículo? Com certeza. Isso, às vezes, para um recrutador, o cara vai bater o olho e falar, olha, o cara fez 3 certificações gratuitas, aqui a gente paga a certificação para o profissional. Imagina se eu pagar uma certificação para esse cara, como é que ele vai se empenhar? Né?
Então, é muito interessante, e voltando do gancho que eu falei sobre a faculdade, eu falei isso numa call, né, numa conversa que a gente estava lá no Discord conversando, eu falei, pô, tô fazendo faculdade assim, o cara, ele acho que tinha 18, 19 anos. Ele falou, você faz faculdade? Eu falei, faço. Aí passou 2, 3 dias, ele, cara, eu me inscrevi na faculdade porque eu escutei você falando que tá fazendo faculdade. Olha que Vários outros profissionais, pô, eu comecei a estudar Python, peguei um freelance aqui porque o Ramon falou e me mostrou e eu gostei. Então, É desperta. sobre influenciar, né? Uma influência nessa comunidade, porque, querendo ou não, é muita gente jovem, né? Muita gente. A gente Sim, tava na call ontem, né, Ramon? A gente tava todo sim. dia, e assim, pra galera que tá assistindo, pá, mas essa comunidade é ativa. Sim, todo dia. Se você entrar ali depois do horário, depois do horário de expediente, assim, vai estar o Ramon lá com 10 pessoas, 8 pessoas, vai estar eu e o Ramon ali compartilhando tela, estudando, e sempre tem essa troca de informações. E a gente tem profissionais também que já tem muita experiência no mercado, né? A gente tem profissionais que já atuam com isso, que está ali ajudando, dando dica, explicando como é que você melhora, o que você está fazendo de errado. Então, isso é muito bom, porque agrega valor para a pessoa, às vezes o cara tá fazendo alguma coisa errada ali, mas é só a questão do direcionamento que tá errado. verdade. Então, ele tendo uma visão de quem já passou, né? Eu brinco muito que assim, às vezes você só aprende quando você quebra a cabeça. Pode o Cadu falar, o Ramon falar, a Laís falar, Verdade. o cara, não, eu vou fazer do meu jeito, ele vai quebrar, mas não vai por falta de aviso. Então, ali na comunidade, aviso não vai ser por falta, entendeu? Cara, isso é muito legal. Agora, considerando, obviamente, essa influência super positiva que é trazer uma empresa como a Shark, porque ela é muito direcionada, não é a qualquer tipo de recrutamento, nem também qualquer tipo de seleção. É algo específico da nossa área, da área de tecnologia. Isso isso dá um brilho diferente também, porque é nada melhor do que alguém que entenda o nosso dialeto, né, que querendo ou não, a gente uma forma diferente de se comportar, uma forma diferente de falar, até mesmo como a gente escreve um currículo é um pouquinho diferente do mercado. Ter essa proximidade com a Shark, então, o pessoal da Alquimia, vê que também é um valor agregado participar da Alquimia, não é isso? Com Gigantesco. certeza, E com pro certeza. Alquimia participar da Shark, né? Porque a gente vê que é uma via de mão dupla, né? Exato. Até para os profissionais que participaram do CTF, que entraram ali para ver o perfil da Shark, né? Nas publicações, entendem, pô, é uma empresa de recrutamento que está ali com a gente, né? Pô, compartilhar as vagas, os jovens que estão começando, às vezes dá aquele gás a mais de estar numa comunidade que tem parceiros sérios, né? Tem parceiros Exato. que estão há tempo no mercado, que é o caso da Shark. Não só a confiança, mas é a credibilidade, né? E a credibilidade deles com vocês, né? Numa hora de divulgação de vaga, querendo ou não, um profissional que está entrando agora no mercado, vai esse mundaréu de vagas também, às vezes fica meio perdido por onde que eu vou, o que eu faço, qual área eu sigo. Tem um direcionamento deles, gente, olha, tem uma vaga aqui da Shark de segurança. Além deles trazerem pessoas qualificadas pra gente, eles também conseguem divulgar essas vagas da Shark e falar pro pessoal, gente, ó, vocês estão começando agora, tem um lugar legal para vocês irem, é um lugar de aprendizado. Então tem várias, eu acho que tudo é uma troca. E, além do mais, é uma área que muda o tempo inteiro, né, gente? É muita Nossa, novidade. A área de tecnologia já é assim, mas a área de segurança, eu acredito, há 5 anos atrás, a gente não tinha metade do conhecimento e da necessidade do cuidado. Acho que segurança é muito cuidado. É algo bem. Tem uma palavra que se usa que é bem. Como se diz? Quando é algo. Eu, Volátil. eu Não. costumo dizer que segurança é assim, ó, se você quer ter a sensação de 100% de seguro, você não tem que usar computador, você não tem que ter celular e Exato. você não tem que sair de casa. Exato, não vive, você não vive. complexo, complexo. Não tem Seus como, dados não tem como. sempre serão vazados. Não tem É, como. Hoje você, se você for parar para pensar, principalmente nesse âmbito aí da questão do profissional de segurança, às vezes chega muita gente perguntando pra gente assim, mas eu preciso saber de tudo, será que eu preciso... Só para vocês terem uma percepção, né, vamos imaginar o seguinte, você hoje tem, vamos supor que o cara tá focado ali em web. Então só de web ali, envolvendo web, tem várias linguagens de programação web,
tem várias maneiras de se configurar o servidor web. Existem, assim, eu posso enumerar tipo, 20 falhas brincando de web, que hoje são falhas e que amanhã pode ser que surjam mais 5 e você não sabe. E pode ser que amanhã surjam novas linguagens de programação, surjam novas configurações de servidor, surjam novas formas de você implementar isso. Ou seja, você tem que estar ligado nas falhas, você tem que estar ligado em que você usa e como você usa, estar ligado nas atualizações de tudo que está acontecendo no mundo, porque senão você fica desatualizado. Entendeu? Então Exato. É uma coisa que roda muito rápido. Você tem que acompanhar, e não adianta você acompanhar só uma coisa só, você tem que acompanhar várias áreas, e aí, para isso, para você não ficar fora do rumo, do prumo. É um negócio muito louco, assim. Por isso que às vezes até eu comento assim, será que, às vezes entra até a questão de, será que a pessoa tem perfil para acompanhar? Porque você ser desenvolvedor, você tá ali, você aprende a linguagem, você não precisa se reciclar tão rápido, porque as atualizações dependem muito de outros fatores. Mas hoje você, como profissional de segurança, tem que estar aberto a tudo, dando uma olhada em tudo. Então, realmente é muito cansativo. Você tem que realmente gostar muito para se manter na profissão. E um outro ponto também, pegando o gancho dessa observação que o Ramon falou, você precisa, é o que a gente passa até para os jovens que estão começando, que você tem que gostar de estudar. Não tem outra solução, porque é obrigatório, não tem o que fazer. Para você se atualizar, para você aprender como é que funciona alguma coisa, você tem que estudar aquilo. Então você vai ter que ler documentação, né? Eu sou um profissional de segurança. Beleza. Eu uso, sei lá, vou chutar aqui. Eu uso a Azure. Você tem que ler a documentação. Você é um profissional de segurança de uma empresa. Você tem que ler a documentação para ver o que aquela documentação te dá como segurança de backup, do que você pode ou não configurar, do que você pode ou não fazer. Então, desde a documentação daquilo que você contrata, você tem que estudar. Imagina todo o resto, né? Exato. Eu ia falar, é uma área delicada, agora a palavra voltou. É uma área delicada porque é muita coisa para quem entra na área aprender. Fala, por onde eu começo? Que foi o que o Ramon falou. O que eu faço? O que eu estudo? Como que eu sou um profissional de segurança? O que eu tenho que ter? Quais certificações? Qual conhecimento? Quais plataformas? O que o mercado está usando? E tendo uma comunidade que instrui esse pessoal que está entrando, é muito importante para eles. Ter algo que fala, não, legal, eu tenho um passo a passo. Tô mais seguro, tô mais tranquilo para eu seguir com calma o que eu quero. E ir aprendendo aos poucos. Porque eu acho também que não adianta a gente, profissionais, entrar e aprender tudo de uma vez. Não vai nem conseguir. Inclusive, chega muita gente também desse jeito aí perdido. Eu tenho isso para estudar, eu tenho aquilo, não sei o quê. Tem várias pessoas que chegam pra gente assim, não, mas eu tenho que estudar isso, eu tenho que estudar aquilo, eu não sei o quê. Aí eu disse, cara, calma, pensa, vamos lá, respira, o que tu sabe? Não, eu sei isso aqui. Não, pronto, estuda isso aqui agora. Ou seja, às vezes eu acho também que a gente, inclusive, está fazendo esse processo agora, um processo mais de direcionamento, assim, de carreira, assim, sabe? Não é só o fato de... Não é só a dúvida técnica que chega pra gente. É uma dúvida até, às vezes, assim, tem um lá que ele comprou um curso, aí teve um problema lá com o curso, que o curso era de um cara que não era muito bom. Aí a mãe dele agora tá com receio de comprar cursos novos para ele, porque ele tem medo de que ele compre um outro curso que não é de uma profissional qualificada e tudo mais. Então, às vezes, ele chamou a mãe dele na calma, pra gente conversar com a mãe dele. Porque, tipo assim, olha, não, converse aqui com minha mãe, converse aqui com minha mãe para poder convencer ela de que o que eu tô falando agora para ela é uma coisa séria. Então, tipo assim, você imagina o trabalho que a gente tem, o que envolve os assuntos com a gente. Então, chega pessoas desse tipo, chega pessoas que não sabem para onde ir, chegam pessoas que querem entrar na área, não sabem nem por onde começar, porque é muito assunto. É exatamente porque essa confusão de ter muita coisa confunde muita gente, entendeu? Exato. Então, e o pior que eu vejo que aí entra a questão de ansiedade, a comparação. Eu falo muito isso para todo mundo. Pessoal, se vocês querem entrar na área, não comparem com o Cadu, não comparem comigo, porque cada um tem uma história.
cada pessoa tem um capítulo na vida. Eu posso estar no capítulo 5, você está no capítulo 1, não tem como você comparar esses capítulos. Não dá para fazer isso. Ninguém sai do mesmo ponto de partida, né? Exatamente. Então, esse processo de comparar, será que eu sou bom o suficiente? Será que eu estou apto para isso? Cara, não, estude. Não é por aí, né? Não é por aí. Né? Estude você e seja melhor que você mesmo. Tente seguir um ritmo. Tente seguir um ritmo que você determina ali, que você aguenta, que às vezes até isso também impacta. Às vezes a pessoa acha que estudar. Não é bem assim. Você tem um limite de aprendizado todo dia. De absorção. Então você tem que estudar ali dentro de um limite, se cobrando, claro, porque você também não pode deixar as coisas passarem, mas se cobra ali no sentido de você mesmo, mas não se compara com ninguém, tá? Aquele ranking, às vezes, que você cria ali, é uma coisa para você, deixa eu ver como é que eu estou em nível de mercado. Mas mesmo que seja um ranking ali, você não deve dizer assim, poxa, fiquei em 10º lugar. Não. Você tem que olhar para o contexto, às vezes, geral, porque tá aí, fiquei em 10º lugar comparado com quantos? Claro, com 100, 150, pô, muito bom. Muito bom. Os primeiros CTFs que eu fiz, que eu fazia de comunidade, eu ficava em 15º. E aquilo ali, para mim, só se via como maneira de dizer assim, poxa, preciso estudar mais, mas eu tô bem. No outro já, cheguei em 10º. O outro, 5º. Então, tipo assim, já dá para você ter uma percepção de como você tá em questão de conhecimento em relação àquele assunto. A partir do momento que você tá bem, você começa a desenrolar. Próprio, né? Sim, exatamente. Bacana, então, tipo, a partir disso aí, você tem essa percepção e aí você começa a medir assim, será que eu tô bom mesmo? Tô. Então, se eu tô com conhecimento, estou seguro sobre aquele assunto, pronto, já posso trabalhar na área, já posso ir atrás de alguma coisa relacionada a isso, entendeu? E eu não preciso saber de tudo. A empresa também não vai te contratar para ser um bichão que sabe de tudo. Ela sabe que você tá no processo de aprendizado. E a gente vive na era da ansiedade, né? Então a gente a gente vê os jovens ali naquela ansiedade. Teve num desses eventos um cara falou para mim, Cadu, eu estudo básico, mas para mim o básico nunca acaba. Eu falei, cara, bem-vindo à minha vida, porque o básico é isso, cara. Você sempre vai ter alguma atualização. É um looping. Sempre vai ter alguma atualização daquilo que era novidade. Você vai ter que voltar para o básico para entender o que mudou. Então você não tem que se sentir perdido. Quando você sabe as bases muito bem, construir o resto é a coisa mais fácil do mundo. Eu falei, o difícil mesmo é você entender as bases. A gente tem muito profissional que quer essa parte ofensiva. Eu quero ser o hacker, eu quero eu quero ser o pentester, é só isso que eu quero fazer, eu não quero mais nada. O que eu preciso saber? Você precisa saber lógica de programação, você precisa saber fundamentos de rede. Tem a base, né? Você precisa saber como é que funciona os sistemas operacionais, no detalhe Windows e Linux. Você precisa saber como é que funciona diversos tipos de aplicação. Você precisa saber como é que funcionam as bibliotecas dentro dessa aplicação. Você precisa saber de bancos de dados. Eu estou te falando de Oracle, MySQL, PSQL, enfim. É uma infinidade de coisas que a gente pode falar aqui até amanhã. Você vai saber tudo isso? Não. Se souber, não vai parece saber. podcast. Exatamente. Se souber, manda seu currículo pra Shark. Então é o que a gente sempre tenta direcionar. Bacana. Calma. A minha história, é o que o Ramon fala, a minha história, como eu comecei, o que aconteceu na minha vida profissional para eu chegar até onde eu tô, nessa parte de cyber, de ter esse conhecimento dessa parte de exploração de vulnerabilidades. Eu passei um pouco de tudo. Eu passei por infra, eu passei por redes, eu passei por sistemas, eu passei por cabeamento estruturado, eu furava parede para descer eletroduto, eu puxava fio. Então eu passei por um monte. Isso me ajudou. Então pode ser que você já estude um pouco de tudo e já tenha uma noção legal. Pode ser que não, pode ser que você tenha que estudar muita parte de redes, porque vai ser o seu ponto de deficiência. Pode ter que você tenha que estudar muita programação, porque vai ser seu ponto de deficiência. Então você não pode se comparar e querer ter essa afobação de já. E uma coisa que eu fico chateado às vezes é que eu agradeço de ter tido essa trajetória, de ter começado como helpdesk, porque me ajudou muito. E eu vejo que a galera hoje não, que já quer pular para um cargo já de eu quero entrar na cadeira de cyber ali. É igual os caras lá que não sabem de nada e quer fazer um CTF difícil.
Eu digo assim, cara, tu fez os fáceis? Não. E por que tu tá fazendo Como o é que você quer? difícil, então? E assim, ó, e para finalizar, o que eu digo muito e o que acontece em todas as empresas que eu passei, quando eu entro, eu não vou executar o que eu sei de redes. Porque o que eu sei de redes, às vezes, para a regra de negócio daquela corporação, não serve de nada. Então, quando você entra numa empresa, você tem que entender a regra de negócio da corporação, para depois tentar aplicar aquilo que você conhece. Então, não adianta você pegar um DBA, ó, cara, é o DBA da NASA, você vai colocar ele na Shark, se ele não entender como é que funciona a Shark IT como regra de negócio, ele não vai fazer nada. Bem Ele isso. vai precisar de alguém para falar, olha, vem cá, isso aqui funciona assim, o banco é esse, as tabelas é assim, isso aqui tá ligado por aqui. Então, você tem que ir um passo de cada vez. E às vezes você querer atravessar do começo para o final, você vai ter que voltar para a base. Sim. Então, faça a base bem feita. Boa, boa. Pessoal, eu queria aproveitar esse momento aqui e fazer um desafio para os três, tá? Para a Laís, para o Cadu e para Rafa. Queria que cada um pelo menos pensasse e trouxesse aqui para quem está acompanhando o nosso episódio, 2 dicas, de forma bem sucinta, assim. Se vocês fossem dar 2 dicas, obviamente cada um aqui na sua área de especialidade, tá bom, Laís? Fique bem na... Ufa! Não, deixa as dicas de segurança para o pessoal lá, mas cada um dá 2 dicas, porque eu acho que é valioso, porque é muito comum quem está acompanhando, assim, poxa, beleza, tem um monte de coisa para estudar, mas também tem que saber me comportar na hora de uma apresentação, de uma reunião, de um recrutamento. Mas para quem vive o dia a dia, vocês três vivem o dia a dia. Compartilhe aqui 2 dicas que vocês poderiam dar de forma bem sucinta para inspirar quem está nos acompanhando. Eu queria começar pelo Ramon. Ramon, vamos lá. 2 dicas, tá. Bom, eu acho que o primeiro ponto acho que até reforçando um pouco o que o Cadu falou, foca na base, tá? Se você não sabe por onde começar, vê o que aquela área precisa e vai estudando de pouquinho em pouquinho e não se cobra de estudar logo a parte maior, sabe? Tenta se controlar a ansiedade daquilo que você está estudando. Tá? Ontem mesmo, por exemplo, eu estava fazendo um CTF, estava vendo um estudo que eu estava fazendo, e aí eu me percebi que eu estava muito acelerado. Eu disse assim, cara, tô acelerado. No momento que você se percebe que você está acelerado, você está terminando o negócio só porque você quer terminar, tá errado. Tá errado. Então você tem que se autoavaliar muito. Então, perceba se aquilo que você está aprendendo, que você está aprendendo de fato, e não tenha essa cobrança de se cobrar, que eu quero chegar logo no fim. Não, aproveita esse caminho, aproveita essa jornada que você está fazendo, que é o melhor, sabe? Você está ali estudando, entendendo os conceitos, depois conversar com alguém e saber que você está muito bem fundamentado de base. A base te ajuda a você, seja lá qual onde você for, você vai entender que ali tem um pouquinho de base. Talvez falta uma especialização um pouco, mas é um pouquinho de base. Então, acho que o primeiro ponto é esse, tipo, você não se cobra, não, e aí entrando também na questão da ansiedade, não tem essa ansiedade de se comparar com outras pessoas, se cobre-se a si mesmo, mas mantenha o foco na qualidade do seu estudo. Isso é o mais importante que eu vejo, tá? É uma coisa que eu levo para minha vida, tá? Em questão de estudar um pouquinho. Você não precisa estudar muitas horas, pessoal. Não precisa. Se você tirar 1 hora do seu dia, mas 1 hora muito bem focada, você consegue fazer milagres. A gente comprou uma certificação da DSEC, só para você ver. A DSEC é uma das empresas que fazem curso e tal, da certificação aqui no Brasil. Tem um renome bem grande. E o curso deles é enorme, enorme. Quando você olha para aquilo tudo, você diz assim, caralho, isso aqui eu vou terminar isso. Só que aí eu sempre gosto daquela metodologia de 1%. Eu sempre aplico 1% na minha vida. Porque você não fazer 1% hoje. Aí você assiste 1%, é 5 vídeos. Aí você assiste 1% hoje, amanhã 1%, amanhã 1%. Quando você menos espera, já está em 30, passou 30 dias. Aí quando menos espera, já passou 90, tu já está terminando o curso. Então, olha como é interessante. E você não fica com preguiça,
porque você se vixe assistir hoje 50 vídeos. Não. E você também dá uma equilibrada até na tua cobrança também. Tipo assim, eu não vou me cobrar muito, porque tem gente que começa assim, vou estudar 50 vídeos hoje. Aí amanhã estuda 1. Aí depois 30, depois 50, depois 1. Aí passa 3 dias sem fazer nada. Então eu acho que isso te dá uma equilibrada também. Então seja constante, é melhor ser constante, é melhor do que ser alvoroçado, de querer tudo de uma vez só, tá? Isso aí realmente, geralmente te derruba. Então essa constância é a melhor coisa que tem. Então tenha constância, diminua a sociedade e basicamente é isso. Isso vai te dar uma organização centrada para fazer tudo na vida. O Ramon já, com o espírito de hacker, já deu uma hackeada aqui. Eu pedi 2 e ele deu uma dica bônus aqui, viu, galera? Mas uma dica valiosa, viu? Acho que o básico, bem feito, ele fundamenta. É o famoso básico, né? Nunca sai de moda. Você ter esse controle da ansiedade, obviamente, é super importante, viu, Ramon? Acho que você comentou aí super bem. E, obviamente, compreender que é uma jornada. Não adianta nada você querer beber 2 litros de água de uma vez só, que a recomendação é 2 litros de água ao longo do dia, no mínimo, né? Exato. Mas não adianta nada você beber tudo de uma vez. Vai de pouquinho em pouquinho, copo agora, copo depois. Boa dica. Cadu, 2 dicas aqui. Agora eu vou, obviamente, vai ter que dar uma hackeada, vai ter que dar uma dica bônus também, viu? O Ramon já deixou bem mastigado aí. Eu acho que eu sigo essa metodologia que o Ramon falou desde quando eu tive minha crise de ansiedade, né? Eu sofri de ansiedade por conta de trabalho, eu travei por conta de trabalho. E depois disso eu comecei a cuidar do meu psicológico. E eu aprendi várias coisas que hoje me ajudam muito. Então, eu vou deixar a primeira dica, que é: participe de comunidades para você aprender a falar melhor, aprender a se comunicar melhor, aprender a ter visões e pontos de vista de outras pessoas, né? Porque a gente vê que tem os perfis dessa galera de cyber, de hacking, da tecnologia, que é mais introspectivo. Então, isso vai te ajudar tanto numa entrevista quanto numa situação estressante. Você te ajuda a entender melhor o contexto de várias coisas. Então, você conversar com pessoas, você vai treinar a forma que você fala, a forma que você se porta, a forma de escutar e absorver informações, a entender melhor. Isso me ajudou muito, né? Até para participar de entrevistas. E a segunda dica que é: aprenda inglês. Então, veja filmes sem legendas, entre em comunidades ali e crie o dia do inglês e fale só inglês com seus amigos. Pegue um amigo seu e fala só inglês. Mesmo que você não saiba, que você não souber, tem um Google Tradutor, tem o ChatGPT. Não existe desculpa para você não fazer isso. Vai te ajudar muito. Tudo em tecnologia é inglês. Toda a documentação é inglês. Empresas que você vai participar, às vezes o software ou a aplicação do terceiro, você vai ter que falar com um cara em inglês. Então, e cuide da sua saúde mental, que sem ela você não vai fazer absolutamente nada disso que a gente falou aqui durante esse bate-papo. Rapaz, essa dica aí que você deu só se encontra aqui na Shark IT, viu? Porque em todo esse tempo Foi aqui de boa. podcast, eu nunca vi uma dica dessa. Foi Muito bom, bom. agora ferrou para mim, hein? Olha lá, Laís, e agora? Você com o olhar mais crítico, o olhar que realmente traz uma demanda do mercado e tenta buscar isso nos profissionais. Que dicas aí você pode trazer aqui e compartilhar com a gente? Acho que o primeiro ponto, eu gosto muito dessa frase para todo mundo que eu falo, e ainda mais nesse papo que a gente teve sobre segurança, os jovens hoje em dia, as pessoas que estão entrando na área, já veem ou segurança ou tecnologia mesmo como um bicho de 7 cabeças. Meu Deus, é muita coisa. Ainda mais segurança, que a gente tem aquela imagem, né? Você fala em cibersegurança, já vê aquele hacker, aqueles códigos. E eu gosto de uma frase que é: o esforço vence o talento. Mas aquela pessoa tem talento, mas eu tenho esforço. Se eu tiver esforço, eu vou conseguir. É realmente confiar no processo, que foi o que o Ramon disse. Confia no processo, faz um pouquinho por dia. O esforço vai vencer, você vai conseguir. Outra dica é: se você tem uma área que você gosta, se você tem um local que você se sente confortável, busque pessoas
dessa rede. Aí a gente vai falar em networking, né? Busca pessoas dessa rede, se conecte com essas pessoas, vejam como... Claro, outro ponto importante é todo mundo, ninguém sai do mesmo ponto de partida, mas entender como pessoas que eu admiro, que estão numa área que eu quero, num local que eu gosto, como que elas começaram, o que elas fizeram de início. E aí trazer esse entendimento que eu estou começando agora, a pessoa já está na área ou já está fazendo isso há tanto tempo. É óbvio que ela vai estar anos na minha frente. Mas como que ela começou? Ah, ela começou dessa forma, começou fazendo isso, então legal, eu vou seguir esse caminho. Então, primeira dica, esforço vence talento. Segunda dica, se conecte com pessoas da área que você gosta, do local que você gosta, que você se sente confortável. E o estudar ele vira algo prazeroso. Quando a gente estuda algo que a gente gosta e adquire mais conhecimento, aquilo vai ficando mais gostoso pra gente. Quando você tá num papo, quando você tá resolvendo um problema, você ter conhecimento te faz também te ter aquele, nossa, que legal, consegui, tô aprendendo. Então, essas são minhas dicas. Esforço vence talento, confira o seu processo, igual o Ramon falou, e se conecte com pessoas da sua área. Faça network, não precisa só ficar ali no computador, na tela. Não, converse, pergunta como que você começou, como que foi, quais dificuldades você passou, porque ninguém começa já no mar de rosas, né? Nossa, que lindo, não tive dificuldade nenhuma, soube tudo. Não, todo mundo tem dificuldades. Às vezes a dificuldade de quem você super admira é a mesma que a sua. Eu posso contar uma história? Eu juro que é 5 Vamos lá. minutinhos, porque eu acho que vai encaixar muito com isso que a Laís falou. Eu acho que é uma oportunidade até para dar abrir o olho de verdade, assim, que eu tenho um amigo de vida, é um cara que eu admiro ele como ser humano e pela história dele. Chama Álvaro, esse cara ele era jardineiro. Quando eu comecei a fazer faculdade, ele falou assim, às vezes eu estava ali fazendo CTF, fazendo um estudo, e ele sempre foi curioso de, o que você está fazendo? Deixa eu ver. E ele sempre teve facilidade com essa parte de tecnologia. Estava apertado de dinheiro, ele aprendeu a fazer site e vendeu um site. Estava apertado de dinheiro, foi e fez um aplicativo para uma empresa lá e vendeu o aplicativo. Então, ele tinha esse esforço de tentar, de correr atrás e de todas as dificuldades que o cara tinha, ele ficava o dia inteiro embaixo do sol, fazendo jardinagem, chegava em casa e ia fazer os trabalhos à parte. Ele começou a fazer a faculdade sem ter a condição de fazer, ele tinha o dinheiro da primeira matrícula, ele acordava todo dia, 6 horas da manhã, e ficava mandando currículo até 10 horas da noite, até esgotar. Ele fez isso incansavelmente. Hoje em dia, ele é um cara de cyber que tem mais de 15 ou 16 certificações, focada numa ferramenta de ataque e prevenções de ameaças, dá treinamento sobre isso. Então, assim, o cara para mim, é uma referência do que é esforço e conseguir e alcançar aquilo que você quer. Então, acho que encaixa muito nisso que você falou agora há pouco. Show, muito legal. Vamos marcar, viu, Laís? A gente vai se programar para trazer esse camarada aí, viu? Histórias como essa a gente gosta. Exato. Cara, histórias inspiradoras, né? É fantástico. Pode ter certeza que vai ser um papo muito legal. Maravilha. Bem, pessoal, eu acho que a gente só tem que agradecer. Obviamente, para quem já está ouvindo e quem está acompanhando aqui, já fica o agradecimento sempre. Mas, Laís, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Shark IT Podcast. Obrigado pelos seus convidados aqui e até a próxima. Eu que super agradeço o convite, foi um papo muito bom e eu acho que trouxe muito ensinamento para o pessoal que está assistindo, que está ouvindo, que se está com dúvida de onde começar, como começar, a gente trouxe bastante dica aqui que eu acho que são super válidas e que a gente consegue aplicar já amanhã, a gente já consegue aplicar essas dicas que a gente trouxe aqui amanhã mesmo. Então, achei muito importante, muito válido, super agradeço também todo mundo ter aceitado esse bate-papo. E é isso, obrigada, Vinícius. Valeu. Ramon, brigadão, viu, cara? Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço aí. Eu que agradeço pelo espaço aí, pelo convite da Shark IT. Acho que foi realmente eu gosto sempre de estar compartilhando esse tipo de experiência, porque sempre pode estar ajudando alguém que está estudando, está indeciso, não sabe como é que fazer, ou às vezes está mal feito, está fazendo mal feito, ele, realmente vou começar a fazer bem agora. Então, tipo assim, eu acho que sempre ajuda bastante as pessoas. E obrigado novamente pela parceria da Shark IT e tudo mais, tá bom? Maravilha. Cadu, muito obrigado, viu? Eu que agradeço o espaço, o tempo. É um prazer.
que a Shark IT precisar do Alquimia, contem com a gente. É uma parceria que a gente quer manter aí por muito e muito tempo. Com E certeza. a gente espera estar junto em vários projetos aí. E Com certeza. muito obrigado pelo espaço. Maravilha. Bem, pessoal, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou desse episódio? Eu também vou arriscar aqui e vou dar minhas dicas. Dica número 1, compartilhe a playlist do Shark IT Podcast. Tem no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer, em todas as plataformas. Ótima dica. Se você conhecer alguma plataforma de podcast e não tiver, fale comigo que a gente cadastra lá na hora. É rapidinho. Terceiro e último dica bônus aqui. Deixa um comentário, não é verdade? Compartilhe esse episódio, inscreva-se no canal, aquelas coisas maravilhosas. E eu te espero no próximo episódio do Shark IT Podcast.